Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulina, este é Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Vamos gravar aqui na minha tradicional área de trabalho, né? Porque senti falta, né, desses vídeos na vertical em vez da horizontal. Espero que vocês compreendam, apesar do frio, né? Tá um frio cabuloso aqui na capital paulista, onde está localizado aí na zona norte de São Paulo, onde estão localizados os estúdios Avante Meu Tricolor. Tá frio aí também onde você tá? Se proteja, meu querido, se agasalhe, a coisa tá brava e a tendência é que piore. Mas esse não é um programa, um quadro sobre clima, sobre temperatura, e sim sobre o São Paulo Futebol Clube, e a gente vai informar vocês do plantão Avante Meu Tricolor desta quarta-feira, dia 2 de julho, julho começou, sobre como anda a rotina lá no CT da Barra Funda do time do São Paulo sob a batuta de Hernan Crespo. Pois é, o homem foi anunciado, assumiu, está de volta ao São Paulo aí após um pouquinho mais de 4 anos, e tá botando a galera lá para correr, tá botando de fato os jogadores para trabalhar pesado. E é sobre isso que nós vamos contar também, o que o Crespo vem aprontando taticamente lá. A gente acionou nossa rede de informantes, nossas fontes, conseguimos informações quentes, apesar do frio, sobre o que está acontecendo lá, sobre qual é a ideia de jogo do Crespo, e é sobre isso que a gente vai falar com vocês aqui. A Era Crespo, segundo capítulo da Era Crespo no São Paulo, tá certo? Antes da gente continuar, você sabe, eu tenho que pedir encarecidamente que você que está assistindo a gente colabore com o Avante Meu Tricolor, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, eu vou pedir para que você pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente aqui o jornalismo independente feito por nós. Vire membro do canal, só R$ 7,99 por mês, uma pechincha, né? Nos dias de hoje, acabei de fazer compra no supermercado, você não compra nenhuma garrafa de refrigerante com essa grana, hein? Tá difícil a coisa. Então aqui, só R$ 7,99 por mês, e você vira membro, ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers e ajuda a gente, né? O nosso QR Code está na tela também, para caso você queira fazer uma doação num valor abaixo disso, num valor acima disso, enfim. Toda a quantia aqui é muito válida para ajudar aqui a gente a continuar esse trabalho, a continuar tendo dedicação integral a esse projeto. Lembrando, né? Então aí, batemos 25 mil inscritos, hein? 5 mil a mais aí em 2 semanas. Muito bom, galera. Muito obrigado aí pelo respaldo. Lembrando que quando a gente chegar a 50 mil inscritos, vamos sortear uma camisa do São Paulo entre vocês, entre os membros do canal. Então você tem que ser membro do canal para concorrer, né? Achamos que é um regulamento justo, digamos assim. Você vai escolher a camisa do São Paulo que você quer ganhar. De treino, de jogo, o terceiro uniforme, uma da Sal Store, uma retrô. Você escolhe o tamanho, o modelo, e a gente vai te dar de presente. 50 mil inscritos e tem que ser membro do canal. Senão, nada feito. Vamos sortear entre os membros do canal, tá? Então, ajuda a gente aí e ganha essa oportunidade de concorrer a essa camisa do São Paulo aí de presente para você, Avante Lover. Talvez eu espirre durante o vídeo. Ó, tá fogo essa temperatura para quem tem sinusite, para quem tem rinite, para quem tem bronquite, como é o meu caso. Todas as doenças com it no final eu tenho. É difícil falar sem espirrar ou o nariz dá sinais claros de podridão e falência. Tá certo? Vamos lá, galera. Vamos lá falar do Crespo. Hernan Crespo. Os treinos de Hernan Crespo
no São Paulo. O primeiro ponto bem básico para a gente começar a destrinchar como vai jogar o São Paulo do Crespo é definindo a esquematização tática. O Avante Meu Tricolor já falou sobre isso. Aliás, tão logo o Crespo foi anunciado como treinador, nós fomos um dos primeiros veículos, né? Deixa eu fazer um jabazinho aqui, a afagar um pouco o meu ego, né? A noticiar que o treinador já tinha antecipado para a diretoria que vai jogar com 3 zagueiros. É o esquema que ele gosta de jogar, natural, fez toda a carreira na Itália, onde de fato surge esse esquema com 3 zagueiros, se fortifica esse esquema com 3 zagueiros, é onde de fato o esquema com 3 zagueiros é mais utilizado, por mais que o Brasil tenha sido campeão do mundo assim em 2002, né? Mas o fato é que quando você fala em 3 zagueiros, imediatamente vem à sua cabeça a memória da Itália, do futebol italiano, dos clubes italianos, da seleção italiana, enfim, da questão do líbero. E o Crespo, por ter feito, né, toda a sua vida futebolística lá no país da bota, era natural, né? Foi assim em 2021 já no São Paulo, foi assim no Defensa e Justiça, onde ele ganhou a Copa Sul-Americana, foi assim lá no futebol asiático, no Catar, lá no mundo árabe, onde ele também conquistou títulos. Era natural que ele fosse adotar essa esquematização com 3 zagueiros. Em todos os treinos do São Paulo realizados até a gravação deste vídeo, o Crespo utilizou 3 zagueiros. Tá? A gente fazendo aí uma tabulação rápida pelos textos que são divulgados aí pelo São Paulo acerca dos trabalhos realizados no CT da Barra Funda, desde que os jogadores voltaram das férias da semana passada, a gente dá para cravar aí que foram realizados pelo menos 4 coletivos. É muita coisa, de fato, é muita coisa, né? Você tem hoje aí treinadores que não usam mais o coletivo, né? O coletivo é aquele... Hoje eles dão, como diria o Zé Simões, era aquela tucarada, né? Era aquela enfeitada no nome, né? Então eles falam assim, trabalho de movimentação tática de 11 contra 11. É o popular coletivo. No populesco é o coletivo. Então nesses 4 coletivos que o Crespo comandou lá no CT da Barra Funda, em todos os 4 ele usou 3 zagueiros. Parece ser algo definido, de fato. Hoje, por exemplo, ontem, né, na terça-feira, o Crespo fez uma atividade de ataque contra a defesa, mas priorizando o sistema defensivo, priorizando as linhas de retaguarda, né? Então ele fez movimentações com 4, 5, 6, 7, até 8 jogadores atacando contra a chamada, podemos dizer assim, defesa titular que ele vai mandar a campo. Que defesa é essa, Rafael? Em primeiro lugar, né? Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Ferrarese vem sendo escolhido aí para fazer esse trio defensivo, né? Com o Arboleda jogando centralizado, o Alan Franco pela esquerda e o Ferrarese pela direita. E essa atividade, que não necessariamente a gente pode chamar de coletivo, né? Em todas ele troca jogadores, ele movimenta, ele testa variações de ataque, mas na defesa muito pouco trabalho, muita pouca mudança, né? Muito pouca alteração. Esse trio eu ia falar jogou, né? Esse trio treinou basicamente todos os dias até agora, juntos, e o Crespo vem muito acertando o posicionamento deles, né? Então, se no ataque, se nas linhas ofensivas, se nos outros setores do campo tiveram alterações de jogadores, tiveram alterações táticas de posicionamento, mas vamos dizer assim, um posicionamento tático de jogar mais centralizado, jogar mais para os lados, essas coisas. Na zaga, ele está acertando, ele está arrumando a casinha, né? Na verdade, definindo o posicionamento dos zagueiros nas bolas aéreas contras, né, do adversário, definindo como que vai funcionar essa saída de jogo com 3 zagueiros, e muita conversa, né? O Crespo basicamente ele conversa muito com os zagueiros, então o foco dele nesse primeiro momento está sendo realmente em acertar a zaga, em acertar a cozinha. Já dizia um grande filósofo do futebol chamado Joel Santana, né? O Joel, uma vez, quando ele treinava o Vasco, e eu fazia a cobertura do Vasco da Gama,
ele respondeu pra gente de maneira bem sucinta quando a gente perguntou pra ele tinha acabado de assumir, o que você vai fazer no Vasco? Ele falou assim, arrumar a defesa. A primeira coisa que tem que fazer num time de futebol, quando o técnico chega, a primeira coisa que ele tem que fazer é arrumar a cozinha, de fato, porque a cozinha é que movimenta o restante da casa. Não sei se eu concordo necessariamente com isso. Eu acho que o banheiro talvez seja mais importante, mas o Joel Santana não ia falar por causa arrumar o banheiro, né? Fica com a cozinha mesmo, então tá aí. É de fato o que o Crespo vem fazendo para interromper, né, a sequência de gols tomados do São Paulo com o Zubeldia, e também aperfeiçoar um pouco, ter um equilíbrio defensivo maior. É isso que a gente apurou aí, né? Como eu disse, nas outras posições, muitas alterações, não dá para definir um time titular ainda, quem que o treinador tá ali apostando. O que a gente apurou, a gente conversou com pessoas lá de dentro, é que ninguém repetiu, né? Nenhuma escalação foi repetida, tirando a zaga e o Rafael, o goleiro, nesses coletivos. Crespo fazendo muitas alterações, testando esquemas de jogo sem laterais. Na verdade, no tabelinha que está no ar aí, né, quando a gente debate um pouco o mercado de transferências do São Paulo, assista, né? Não vou colocar card, vocês naveguem aqui pelo canal, a casa de vocês, fiquem à vontade, aí quem sabe você vê algum outro vídeo que te interesse, né? Então eu não coloco muito card, não. Confio no seu bom senso e na sua curiosidade de acompanhar o nosso trabalho, né? O que o Márcio já alertou isso, né? Márcio Monteiro, meu colega aqui de Avante Meu Tricolor, de que, olha, num esquema com 3 zagueiros, onde teoricamente os laterais fazem esse papel de ala, você não precisa necessariamente ter lateral, né? E de fato, fui checar isso com as fontes e procede, né? O Crespo ele vem fazendo essas experimentações, então o que a gente pode dizer, mas sem cravar, porque as pessoas estão evitando passar informações sobre os trabalhos que estão sendo feitos, né? É de que o Lucas foi testado em algum desses coletivos como um ala pela direita, né? Na ala pela esquerda ele tem 2 opções, mas na direita, onde ele só tem o Cedric, o Mike machucou, o Igor Vinícius foi embora e tem todos esses problemas aí, né? Dos meninos da base e tal. Ele testou o Lucas, né? Ele chegou a testar ali um esquema com o Alisson também atuando por aquele lado. Então vamos testar. Vamos esperar para ver aí mais próximo da retomada dos jogos. Lembrando que o São Paulo volta a jogar teoricamente no final de semana do dia 13 contra o Flamengo lá no Maracanã. A data exata ainda não foi confirmada pela CBF, nem se o jogo vai ser adiado, vai ser mantido aí com a eliminação deles no Mundial de Clubes. Mas de qualquer maneira, depois tem o jogo contra o Bragantino fora de casa, esse sim confirmadíssimo, né? Vamos esperar treinos mais próximos para a gente tentar arriscar uma escalação mais certeira. Uma boa notícia, né, e que eu acho que vocês vão ficar muito contentes, né, quando escutarem, é que um jogador que vem ganhando muita atenção do Crespo no dia a dia, também ao ponto, igual dos zagueiros que eu mencionei, ao ponto de conversas do pé do ouvido, conversas longas, e muita experimentação sempre com ele ali nos 11 iniciais, é o Rian Francisco. Rian Francisco é um dos pilares do desgaste da torcida com o Luiz Ubeldia, né? A joia rara aí da base São Paulina, artilheiro da Copinha, promovido este ano aos profissionais e que, convenhamos, de fato, não teve lá grandes oportunidades com o Zubeldia, né? Ao que tudo indica, vai ter realmente um papel de maior protagonismo agora com o Crespo. Crespo que foi atacante, foi um brilhante atacante, uma carreira genial, realmente deve ter visto ali todo o potencial do garoto. E uma coisa que o Crespo, que como a gente já falou aqui no Avante Meu Tricolor, acompanhava os jogos do São Paulo, mesmo nem no Brasil estando, né? Primeiro lá no mundo árabe, depois na Argentina, né? Ele assistia os jogos do São Paulo e ele já tinha também antecipado para a diretoria que era algo que ele pretendia fazer, e de fato nos treinos ele vem fazendo, testar o Rian Francisco em outras posições.
O que é outras posições? Está testando o Rian Francisco de volante? Não. Ele está usando o Rian Francisco como um segundo atacante, como um atacante que flutua. Para traduzir de uma maneira mais didática, né, e menos emblomation, é basicamente o papel que o Luciano teve muitas vezes dentro do São Paulo. Né? Luciano, aliás, que entrou como titular desses treinos, só substituindo o Rian Francisco em alguns desses treinos, mantendo esse posicionamento de a segunda atacante, ponta de lança, o cara que flutua, abrindo espaço para o centroavante e também revezando bastante com o centroavante. A dupla de ataque do São Paulo, na maioria desses coletivos, foi Rian Francisco e André Silva, é a informação que a gente tem, e muito sem posicionamento fixo, tá? Nada daquilo de ficar plantado na área esperando a bola chegar. Os dois se movimentando bastante, o André Silva pelo lado esquerdo, o Rian Francisco pelo lado direito, mas também trocando bastante, o Crespo exigindo bastante a troca deles, a movimentação deles, saindo muito da área para pegar a bola, quando um sai o outro entra. Então é algo para a gente ficar de olho também nessa volta dos jogos aí, se de fato o Rian Francisco vai ter essa oportunidade nos 11 iniciais com mais assiduidade, né? De maneira mais frequente, né? Ao que tudo indica aí nos treinamentos, sim, vai ter. Como eu disse, eu não vou arriscar uma escalação aqui, porque falta 13 dias aí para voltar, para teoricamente o primeiro jogo depois da parada. Deixa chegar mais perto, a gente pressiona mais os caras lá dentro para eles passarem para a gente informações mais assertivas, e aí a gente traça aqui como vai ser essa primeira escalação do São Paulo do Crespo. Mas, de uma maneira bem geral, como eu disse, 3 zagueiros, 2 atacantes, Rian Francisco e André Silva, que tudo indica, o Didjeno entrando bastante aí nos treinos também, junto com o Luciano, então dá para dizer que o São Paulo hoje tem 2 duplas de ataque ali, a titular Rian Francisco e André Silva, a reserva Luciano e Didjeno, né? Com a volta do Oscar aos treinos de forma limitada, né? Do Lucas também, né? Você deve estar falando assim, pô, você falou do Lucas aí, foi anunciado que ele fez a transição há poucos dias. Sim, mas algumas movimentações, como essa, que foi realizada nessa terça-feira, de ataque contra a defesa, Lucas, Oscar, Marcos Antônio, todos eles estão participando, e o Ferreirinha, né? Todos eles estão participando normalmente, né? Então, a princípio, um sistema com 3 zagueiros, 2 atacantes, 2 alas, que não necessariamente vão ser laterais, e 2 volantes e um meia armador. Então dá pra gente chutar aí um 3-5-2 de fato, né? Eu tô bem curioso para ver quando o Ferreirinha estiver livre entre aspas, liberado, é o termo mais correto, liberado de vez pelo departamento médico, se a gente vai ter Ferreirinha e Lucas nas alas, e aí esses volantes fazendo papel de marcação, ajudando para voltar, sem lateral, um time sem lateral. Ao que tudo indica, ao que tudo está se desenhando, a preposição de jogo do Crespo parece ser essa. Vai dar certo? Não sei, vamos esperar. Mas o que a gente sabe a partir de agora é isso. Treinos muito intensos, a diretoria realmente está bastante satisfeita. O Crespo está fazendo os caras suarem, né? Mesmo quando o time treinou meio período, que não foi o caso nessa terça-feira, porque treinou em período duplo, né? Período integral, e nessa semana, nessa quarta-feira, dia 2, tem mais um treino integral, e os treinos integrais vão acontecer de forma mais frequente a partir da semana que vem, é a informação que a gente tem. Mesmo quando treina meio período, trabalhos ali de 3, 4, 5 horas, até 6. Né? Muita repetição de bola parada, como eu disse, muito trabalho com os zagueiros. Tá tirando o sangue dos caras, né? Para alegria de alguns aí, que chama aí de chinelinho, como é que é? Eu nem sei o termo aí que a galera, os guerreirinhos, né? É o termo que o nosso amigo Barolo usa, né? Mas, então, para alegria dele, e para alegria de quem acha que o São Paulo não treinava o suficiente,
o indicativo agora mudou completamente. É um time que está trabalhando ali, ó, suando sangue, tá certo? A gente está apurando informações sobre realização de amistosos. O Avante Meu Tricolor trouxe uma informação aqui há algum tempinho já, de que, de fato, o São Paulo e Santos negociavam a realização de amistosos, um na Vila Belmiro, um no Morumbi, durante esse período aí sem jogos. Não houve um entendimento, tá? A informação que se tem. As diretorias acabaram privilegiando conversas aí sobre troca de estádios, parceria para utilização dos estádios mútuos, né? O Santos quer jogar porque quer jogar no Morumbi, precisa de um lugar para jogar em São Paulo. O Pacaembu foi vetado pelo Neymar, que não quer jogar em grama artificial. E no Morumbi, por ter a maior capacidade, onde o Santos ganharia mais dinheiro, né, com bilheteria, aí, explorando o fato do Neymar ter renovado o contrato, enfim. Isso está lá na nossa matéria lá dos amistosos, inclusive. E o São Paulo preocupado, se precavendo, porque sabe que vai, com esses montes de shows que vão acontecer no Morumbi aí, ao longo do segundo semestre, precisa de um lugar para jogar. Gostou da Vila Belmiro, é uma opção onde o São Paulo considera que tem bom gramado, próximo da capital, ágil e que encheu, né? Naquele jogo de 2023 contra o Bragantino, deu um bom público, claro, dentro da capacidade do que a Vila Belmiro oferece. E o São Paulo quer jogar lá, gostou, então as conversas se limitaram a isso, não necessariamente em relação ao amistoso. São Paulo teve algumas propostas aí de emissoras de televisão para a realização de torneio amistoso, nenhuma das coisas avançou. A questão financeira pesou bastante, então o que o São Paulo deve fazer aí nos próximos dias é agendar a realização de jogos treinos do CT da Barra Funda contra adversários de divisões inferiores, né? O que eu posso garantir para vocês que a Portuguesa foi um dos times com quem o São Paulo conversou para a realização de uma atividade desse tipo. A Portuguesa está na Série D, o São Bernardo que está na Série C também, o Guarani que está na Série C também. São geralmente aqueles clubes de sempre, né? Sempre são esses, né? Nunca outro. Então a gente pode ter novidades aí nos próximos dias sobre esse tipo de atividade, já que precisa colocar em prática aquilo que o Crespão, né, tá trabalhando e tá trabalhando bastante lá no dia a dia do tricolor. Tá certo, gente? É isso, um catadão aí. Então vamos esperar aí. E tudo leva a crer que a gente vai ter um São Paulo com 3 zagueiros, 2 atacantes, Rian Francisco nos titulares e talvez um time sem lateral. Eu tô curioso, tô bastante empolgado com esse começo aí da segunda era Crespo. Vamos ver o que acontece, tá? Você sabe, fica aqui no Avante Meu Tricolor, que você sempre fica bem informado e se aqueça, porque tá muito frio, Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, faz pix, vira membro, ajuda a gente. Tchau. São Paulo